boa noite. Sobre o Léo, para mim hoje, e eu falei isso para o Léo, não tenho problema de falar para fora, para mim o Léo hoje é o melhor zagueiro canhoto do Brasil disparado, para mim ele é o melhor. Já tinha a impressão de que ele poderia ser ou de que ele fosse, e a partir do momento que surgiu a possibilidade, tanto eu quanto o Abel, que também já havia trabalhado com ele no Fluminense, com ele como lateral, foi um nome que nos agradou muito. O fato dele querer vir muito para o Vasco teve um peso enorme. E ele é uma referência da equipe hoje, vem jogando muito bem, extremamente seguro defensivamente, é um zagueiro rápido, isso ajuda a uma equipe que quer propor e tem que jogar com a defesa mais avançada, ele é capaz de fazer essas coberturas, tem bom passe, é alguém que ajuda na construção e ajuda na fase defensiva. A gente está muito feliz com ele. Boa noite, Guarnieri, Jorge Arco, Esporte Brasília. Então, eu queria saber, nesse ano, o Vasco já contratou muitos reforços, foram 11 reforços no total, podendo chegar mais alguns, que são especulados pela imprensa, o Paulo Henrique, do Atlético, o próprio Andrei, que tem possibilidade de voltar. E a torcida também nas redes sociais, ela comenta muito que ainda falta a chegada de cabeça de área e camisa 10, com status de craque. Para você, na sua opinião, o elenco, com os nomes que chegaram, está fechado nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre? Ou você acha que ainda faltam peças para chegar no elenco para ficar completo? Bom, boa noite. Eu respondi isso anteriormente, né? Eu acho que a análise é um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa. A gente não considera o elenco fechado, a gente considera que está ainda em fase de formação e desenvolvimento, não só do elenco, mas da equipe em si, de uma forma de jogar, enfim, coisas que eu sempre tenho falado. E isso envolve também estar conhecendo os jogadores. Hoje a gente teve 5 jogadores da base na equipe inicial, 3 entraram durante o jogo. A gente tem tido boas surpresas, como foi o caso do Barros, que jogou os 2 clássicos, foi muito bem. Hoje eu consegui dar mais tempo para o Paulinho, que é um menino de 17 anos, que a gente também vê com ótimos olhos, tem um potencial enorme. Então, eu não tenho como responder essa pergunta. A gente ainda está conhecendo todos os jogadores, entendendo qual é o potencial deles, até onde eles podem ir, e a gente também segue olhando para o mercado em busca de jogadores que possam ajudar a gente a fortalecer ainda mais essa base que a gente vem construindo. Boa noite, parabéns pela classificação. Eu estava aqui mais cedo na coletiva do técnico do treino, eu perguntei para ele o que o Vasco fez hoje que dificultou a partida para ele, além da falta de qualidade técnica e física também, né? O Vasco já está treinando muito mais tempo, já está jogando muito mais tempo. O que você proporcionou que o jogo dificultou ele? Ele citou algumas coisas, entre elas o Jair entre as linhas, muitos jogos, muitas jogadas pelas pontas, né? Explorando a velocidade ali. Então eu queria que você falasse sobre o jogo hoje, o que você planejou, o que deu certo. E claro, assim, hoje o Vasco criou muitas finalizações, isso é óbvio que é um ponto positivo, mas também aproveitou pouco. Imagino que você tenha puxado a orelha pelo ataque ali no vestiário. Como é que é isso? Como é que foi isso para você hoje? Bom, boa noite. A gente já imaginava que eles viriam com uma postura mais defensiva, é o natural, não tem nada de errado nisso. E a gente conversou sobre ocupar bem os espaços e principalmente gerar movimentação, enfim, gerar movimentos de ruptura, de profundidade. O Jair, como é um homem que vem de uma segunda linha de ataque, normalmente é uma situação difícil de se marcar, e ele fez isso muito bem. E eu acho que a gente alternou, a gente jogou bastante pelos lados, que é normalmente onde os adversários oferecem um pouco mais de espaço, e pela característica do time que a gente tem um homem de área, que é o Pedro, a gente precisa ser capaz de usar ele, de municiar ele para que ele possa finalizar. E eu acho que até falando sobre isso, entrando um pouquinho no que você falou, teve um número alto de finalizações, então é positivo que a gente está conseguindo encontrar o Pedro. A gente tinha um estágio inicial, vamos dizer assim, no começo dos jogos, em que a gente tinha dificuldade de estabelecer essa conexão com ele. Agora a gente já está encontrando com muito mais facilidade. Talvez esse número de chances que a gente tenha criado
vem essa pergunta das chances perdidas e tudo mais. É algo que sem dúvida a gente tem que melhorar, mas não é o que preocupa nesse momento. A gente fica com o olhar de que fez 4 gols, poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades e agora é seguir afinando, seguir ajustando para tentar ser mais letal cada vez mais. Boa noite, Barbieri, João Paulo, da Esportes. Parabéns pela classificação. E, Barbieri, eu queria perguntar a respeito da situação do Nenê. O Nenê mais uma vez entrou bem na partida, né? Fez um belo gol, contribuiu com bons passos decisivos também. O Nenê fica para o restante da temporada, ele tem um contrato expirando em abril, né? Você conta com ele para o restante de 2023? Olha, eu não cheguei a conversar sobre isso com o Nenê pessoalmente, nem com a direção. Eu respondi isso em outra oportunidade também. Para mim, ele é um jogador do grupo, como são todos. É um jogador, claro, diferente, tem uma capacidade de desequilíbrio muito grande. É um cara que é comprometido, dedicado no dia a dia. Estou muito feliz com o empenho dele. E no momento em que a gente tiver que ter essa discussão, a gente vai ter sem problema. Fico feliz da maneira que ele entrou, pelo bonito gol que ele fez. E é isso. Boa noite. Hoje quero mais algumas notícias sobre a situação do Andrei, essa negociação básica do Chelsea com o Andrei. Ele, se vier, vai ser por pouco tempo, né, para ficar por poucos meses aqui, jogando com a camisa do Vasco mais uma vez. Como você pensa essa situação? Como você enxerga essa negociação com o Andrei, essa possibilidade dele vir, mesmo atuando por pouco tempo? Olha, eu disse isso em outra oportunidade. Se dependesse de mim, ele nem sequer teria saído. Porque o desejo de poder trabalhar com ele por todo o talento, potencial, a história que ele tem dentro do Vasco é muito grande. É difícil eu responder porque ainda está muito na questão da especulação, né? Essa possibilidade, é uma possibilidade. Se ela viesse concretizar, vai ser um prazer trabalhar com o Andrei, a gente vai ter que conversar com ele, entender como a gente vai usar da melhor maneira, por quanto tempo ele vai estar disponível, enfim, e a melhor função também. Ele na seleção tem muita liberdade para ir à frente, faz uma dupla boa com o Marlon ali, e a gente tem que ver como ele vai se encaixar. Eu não consigo responder isso de imediato, porque ele ficou poucos dias comigo, a maioria dos dias ele nem treinou. Mas a vinda do Andrei seria bem-vinda. Eu acho que qualquer treinador hoje no Brasil gostaria de ter a possibilidade de contar com o Andrei, ainda que não seja a temporada inteira.